Namastê, Librianos de Sol, Lua e Ascendente. Aqui é a Bia trazendo para vocês um vídeo para a gente falar sobre setembro de 2020. Eu vou tirar 4 cartas para começar. Se for necessário, eu tiro mais alguma. E a gente encerra o vídeo de vocês com um conselho do deck do Metatron. Vamos lá. O 4 de copas, 8 de paus, 7 de ouros, 9 de espadas. Em setembro, vocês vão fazer uma viagem no túnel do tempo, não para muito longe. Eu acredito que vocês vão voltar para algum período desse ano, eu arrisco dizer março ou julho, como as maiores possibilidades, porque tem relação com a retrogradação de Marte em Áries. Aí vocês vão se perguntar, o que eu tenho a ver com isso? Marte em Áries está fazendo oposição a Sol, o ascendente de vocês, e também automaticamente quadratura com a grande conjunção em Capricórnio, também faz quadratura com o Sol, o ascendente de vocês. E esses meses, de uma forma geral, a gente vai retornar para esses meses, para os temas e acontecimentos. Não quer dizer que a gente vai ter repetições, mas tem uma questão assim de verificar se as lições foram aprendidas. Vocês vão sentir isso particularmente nos relacionamentos, mas não somente nos relacionamentos. A questão que vai pegar é que inicialmente vocês vão sentir esse retorno como uma melancolia, uma coisa mais interna, uma tristeza que vocês não sabem de onde vem. Não acho que existam necessariamente pendências. Existe uma insatisfação com relação ao que aconteceu em março, o que aconteceu em julho. Se foi um processo iniciado em março, que se desenrolou, ok. Não fiquem obcecados com as datas, é só para vocês terem uma noção. Tem uma certa insatisfação com o que aconteceu exatamente, porque foi algo que escapou ao seu controle. Não estou falando necessariamente da condição global, mas a gente não pode esquecer. Pode ser que tenha alguma relação. Independente se estivesse acontecendo essa condição global ou não, vocês estariam sentindo essa melancolia. O físico, ele está precisando ser alimentado, mas não de comida, ele está precisando ser alimentado com boas vibrações, boas emoções. Vocês estão precisando cultivar bons hábitos, vocês estão precisando cultivar boas amizades, bons relacionamentos, estar com pessoas que vão levantar vocês, erguer. Vocês não estão em condição de erguer alguém em setembro. Não é que vocês estejam também como coitadinhos, mas vocês estão num processo melancólico. Então vai começar assim, como uma tristezinha assim de fundo, que vocês não sabem de onde vem, não tem um tema específico, não tem um motivo forte o suficiente. Estou falando no geral, né? Vocês sabem que a gente faz aqui leituras gerais, eu não tenho como fazer leituras particulares no YouTube. Não estou falando de processos de perda, nada muito intenso. Sabe o que esse 4 de copas está me remetendo? Ao mal-estar da sociedade, é isso que vocês estão sentindo. Vocês estão sentindo mal-estar da sociedade na pele e não sabem o que fazer com isso.
A princípio, se alimentar com boas energias. Dito isso, na segunda semana, né, a gente está caminhando para a segunda semana, já estamos, na verdade, na segunda semana, perdão. A partir da segunda semana de setembro, vocês vão ver uma mudança de energia. E essa mudança de energia, ela não tem a ver com nada que vocês possam fazer. É uma mudança de energia, inclusive, que bate com a questão da retrogradação do Marte em Áries, né? Porque ele vai voltar para graus que foram trabalhados em julho e ele vai voltar a uma temática que foi trabalhada em março, porque ele foi um dos protagonistas da grande conjunção do Ano Novo Astrológico. E agora ele está numa outra posição, ele está trazendo as suas influências de uma outra maneira, porque está em quadratura, mas as temáticas são as mesmas. Eu tenho dito, inclusive eu já disse lá na minha lista de transmissão, eu já disse lá no Instagram, que os meses da retrogradação de Marte em Áries são meses para a gente entender aquilo que tem que ser compreendido de 2020, pessoalmente e coletivamente. Se chegar até 15 de novembro, quando Marte já tiver retomado seu movimento direto, você não tiver entendido, não tiverem caído as fichas necessárias, esquece. Porque o ano ele vai... não é bem o ano, a humanidade vai ser banhada com energias diferentes. Então, os recados eles estão aí para serem ouvidos e tem uma janela de tempo para isso. Então, vocês sofrem, vamos dizer assim, essa mudança energética e aí, muito sem entender o que está acontecendo, porque não parte de vocês, é algo que vem de fora. E esse algo que vem de fora pode sim ser traduzido em algum acontecimento, né? Alguma mudança que vocês enxerguem que a vida está tomando um rumo, mas é um rumo que vocês não têm controle nenhum. Vocês não sabem para onde está indo, porque vocês estão aqui no 4 de copas. Vocês têm outras influências, né? A gente tem outras 3 cartas, mas vocês estão aqui. Vocês estão no 4 de copas. Com uma certa insatisfação, sem saber exatamente do que, com relação ao que, e tendo que atender a novas demandas sem saber se consegue. Essas novas demandas, particularmente em relacionamentos, não somente em relacionamentos afetivos, também, e na vida emocional. A vida emocional não é só relacionamento, as pessoas muitas vezes confundem isso. A vida emocional é você com as suas emoções, como é que você tá. Como que você está lidando com o que você está sentindo, porque as pessoas confundem muitas vezes também as emoções com elas mesmas. Você é uma entidade muito superior às emoções que você sente. As emoções, elas são dados, elas são experiências, elas são feitas para serem vividas. Elas têm que correr soltas e vão correr soltas com esse 8 de paus aqui, claro. Não tem como vocês represarem algum tipo de emoção, mas tudo muito sem entender, sem conseguir captar verdadeiramente o que está acontecendo. E aí vocês vão preferir dizer que porque 2020 é um ano estranho, tá tudo tão estranho, se acontecer mais alguma estranheza na minha vida eu não vou me surpreender, mas não é bem por aí, não é bem por aí, sabe por quê? Porque o mental de vocês com o 7 de ouros, ele está precisando plantar sementes em setembro. Então, supostamente, vocês teriam que estar com a cabeça no lugar. Porque tem sementes a serem plantadas em setembro para serem colhidas depois. Colhidas quando? Metade de novembro. A partir da metade de novembro até
o fim do ano, até início de janeiro de 21, que vocês vão colher frutos do que for plantado agora em setembro. E o espírito com o 9 de espadas, louco para dizer coisas, louco para dar intuições, para trazer algum tipo de inspiração, mas não está conseguindo. Existe uma barreira de negatividade. Essa barreira de negatividade é o que verdadeiramente está causando o 4 de copas, que vocês não conseguem reconhecer. Vocês não reconhecem esse 4 de copas diretamente como algo concreto. Ah, eu estou assim melancólico porque eu perdi alguém. Eu estou assim melancólico porque não estou conseguindo evoluir na minha carreira. Eu estou melancólico por XYZ razões. Vocês não estão conseguindo, podem ser várias coisas ao mesmo tempo. Vocês não conseguem atribuir a uma coisa só, aliás, não tem um motivo só. É como eu falei, é um mal-estar da civilização, que é vocês não sabem como responder. E com essa mudança de energia, corre o risco de vocês pegarem o embalo e se empolgarem com essa mudança de energia e não olharem o que tem que ser olhado, e tem coisas gritando, né? Esse 9 de espadas aqui do New Vision, ele é muito expressivo, né? Ele frequentemente me remete a coisa de pesadelo, de obsessão, íncube, súcubo, essas coisas todas, né? Ataques mesmo, espirituais, noturnos e diurnos, insônia, todo esse lance. Tem muita gente passando por isso, não só por conta da questão global, também por conta da ascensão do planeta, das energias que a gente está recebendo na parte do cosmos em que a gente está. A infusão de luz no planeta, ela está fazendo as assombrações aparecerem. As assombrações, elas têm que aparecer para a gente conseguir criar uma nova sociedade. Não tem como você criar alguma coisa num terreno que está cheio de assombração. E a predileção pela negatividade, ela está impedindo que vocês recebam as orientações necessárias. Então é como se vocês estivessem navegando sem instrumentos, porque vocês estão sem a intuição. Tá muito difícil se ligar à intuição. O que é mais prudente para vocês é vocês se conectarem com o mental. Afinal, é o seu elemento ar. O mental, ele tá aqui sendo inseminado, né? Tem uma inseminação aqui acontecendo no mental. E a possibilidade de vocês criarem algo que vai valer a pena daqui a 2 meses e meio, mais ou menos. Que não é um tempo tão longe assim para vocês investirem agora e vocês verem alguma coisa acontecer. Então, o mental é o que salva o mês de setembro. O emocional está aberto para o novo, está aberto para mudanças, mas como ele está respondendo muito ao 4 de copas do físico, meio que tanto fez, tanto faz. Vou dar um exemplo. Se eu conhecer uma pessoa nova, se der certo deu, se não der certo não deu, não é a única pessoa do mundo, a fila anda, esse tipo de coisa. Vocês não estão muito ao sabor dos ventos, dançando conforme a música, totalmente sem controle da própria realidade. Como eu falei, navegando sem instrumentos. Porque a intuição foi para as cucuias. E a mente é aquela que tem condição de pegar o leme do barco e prosseguir. Vou tirar mais uma carta. A alta sacerdotisa.
A alta sacerdotisa, ela é, vamos dizer assim, o que vocês deveriam estar fazendo em setembro. Ela é o instrumento, ela é a intuição, ela é o voltar-se para dentro, ela é o estudo, ela é o isolamento, enfim. A gente ainda tem um apelo nos céus para um mergulho interno. Isso não vai ser eterno, embora pareça para algumas pessoas e muitas sequer querem saber disso, nunca se preocuparam com isso. E aí tem uma janela para fazer isso. A janela está se acabando, ela vai passar. Tem uma busca por uma sabedoria que vai além. Quem sabe a sua intelectualidade pode te levar por esse lugar também, se você permitir. Não precisa ser uma intelectualidade excessivamente racional. Vocês podem procurar acessar a intuição de alguma forma. Talvez, vou chutar uma coisa qualquer, lendo um livro, você faça um link com alguma coisa do passado, alguma experiência que você teve, um ensinamento, um estudo, e aí você começa a ligar os pontinhos. Isso é importante para sair desse estado melancólico, porque a melancolia ela não leva a lugar nenhum. Ela só serve de combustível para alguma coisa quando você a trata de um jeito criativo. Muitas pessoas usam a melancolia como combustível dos seus processos criativos, elas transmutam. Tem condição de vocês fazerem isso? Tem. Agora, os librianos criativos vão estar numa vantagem evolutiva em setembro, porque vai dar para pegar o limão e fazer uma limonada. Só que eu tô falando de uma coisa que não vai valer para todo mundo. Independente disso, é um mês de sementes a serem plantadas, então não é um mês sem ação, pelo contrário. E essas sementes plantadas, o ideal seria vocês fazerem uma reflexão a respeito delas antes, né? Qualquer tipo de impulsividade nesse período do Marte retrógrado não é legal. Tem uma necessidade de primeiro você pensar no que você está fazendo antes de você fazer o movimento. Ninguém está proibido de fazer movimento, pelo contrário, até aí vocês têm o 8 de paus aqui. O 8 de paus é movimento, não é uma morosidade, é uma celeridade, mas vocês têm que saber onde vocês estão pisando. Se vocês forem fazer qualquer tipo de movimento navegando sem instrumento, vai ficar difícil, cai em qualquer lugar. Vai parar numa ilha deserta, vai parar na ilha de Lost, sabe lá onde que vai parar. Então, procurem recuperar o contato com a intuição com uma certa urgência até, eu diria. Muito necessária. Vocês ficaram com a água, bem-estar emocional, que dialoga perfeitamente com o 4 de copas. Bem-estar emocional é o antídoto, como eu havia falado. Vocês têm que estar com pessoas que vão colocar vocês para cima. Vocês têm que ir atrás desse bem-estar emocional, e esse bem-estar emocional ele não está vinculado necessariamente a relacionamentos. Vocês podem contar com seus relacionamentos, sim, se forem relacionamentos que agreguem. Mas se for gente que não agrega nada, para quê? Aí é gente que serve só para esvaziar as taças, ao invés de mostrar a taça que está cheia para ver se, mostra, contribui com alguma coisa, chega junto com alguma coisa. Mas se for alguém que não fede nem cheira,
A ideia do bem-estar emocional é para que vocês mesmos corram atrás do seu bem-estar emocional e aí, através disso, vocês conseguem navegar melhor durante setembro, acolher as mudanças e plantar as sementes que têm que ser plantadas com a devida conexão com o seu eu maior. Eu vou ficando por aqui, eu agradeço aos librianos que ficaram até o final. Curtiu, deixa o seu like, comenta, compartilha, não esquece de assinar o canal e ativar o sininho para receber as notificações. Um abraço para todos, até o próximo vídeo.